O vereador José Dias fez aqui uma intervenção interessante, misturou múltiplos conceitos, misturou aquilo que o PS fez em 8 anos, que não foi muito, e estamos sempre disponíveis para escalpelizar o problema. Misturou as propostas atuais, que a passagem à oposição despoltou uma criatividade no Partido Socialista tremenda, de repente lembrou-se de tudo e mais alguma coisa, o que é de saudar, apesar de tudo, a criatividade é sempre de saudar. Misturou as nossas próprias propostas e o apoio que naturalmente tem tido do Partido Socialista, como nós apoiámos propostas no passado, é o normal, e o apoio às nossas realizações. Portanto, está aí tudo misturado, mas também é legítimo esse tipo de intervenção política. Não posso é deixar de falar, também como exemplo, já foi falado aqui a questão do Centro Cívico do Ingote, que de facto o Partido Socialista não fez nada, deixou na gaveta, mas não posso deixar de falar no chamado legado do Convento de São Francisco, porque isso é uma usurpação de uma obra do presidente Carlos Encarnação. O Convento de São Francisco foi comprado pelo saudoso, não é o Mário Mendes, é o Mendes Silva, troco sempre o nome dos dois. O professor Mendes Silva o professor Mário Mendes foi meu professor, na obstetrícia e ginecologia. Mendes Silva foi comprado pelo Mendes Silva nos anos 80, e muito bem, e na altura foi criticado pela compra que fez, porque, mas para que é aquilo, é um elefante branco. Depois vieram 12 anos do Dr. Manuel Machado, que não fez rigorosamente nada com o convento, nada, zero. A seguir entrou o Dr. Carlos Encarnação, que desenvolveu o projeto do Convento de São Francisco e conseguiu financiamento para o projeto. Portanto, o que o Partido Socialista fez foi acabar a obra. Portanto, o Convento de São Francisco, e é normal, as grandes obras são obras que atravessam vários mandatos. Mas a verdade é que temos aqui dois momentos. Temos um momento inicial em que o Partido Socialista teve 12 anos na governação e não fez nada ao Convento de São Francisco, deixou-o continuar em ruína, cada vez mais arruinada, e depois foi o Dr. Carlos Encarnação e a coligação PSD-CDS-PPM, que seria essa na altura, que desenvolveu o projeto, arranjou o financiamento, começou a construção, que depois foi terminada no mandato subsequente. Portanto, que é o normal. Portanto, não se pode falar, porque é uma usurpação inequívoca, de que o Convento de São Francisco seja um legado do Partido Socialista, que naturalmente também colaborou nessa obra, mas sempre que falar dela, tem que falar na história e no passado. E por isso, quando se fala da atribuição de louros, como fez o Sr. Vereador Hernani Caniço, de facto, todas as coisas devem ser devidamente escalpelizadas. A Escola da Pedrulha, a atribuição à proteção civil, enfim, é um local que não é o ideal, mas foi atribuído pelo Partido Socialista, e nós nunca procurámos usurpar nenhum tipo de louro relativamente a essa matéria. Aliás, nunca falámos nela, porque nem sequer é o local ideal para a proteção civil. Mas foi otorgado pelo Partido Socialista e, naturalmente, a partir do momento em que foi feita essa cedência, quem tem que cuidar do espaço é a Proteção Civil, não é a Câmara Municipal. Nunca procurámos louros nenhuns da Escola da Pedrulha, até porque havia lugares mais adequados para a Proteção Civil. Desde logo, um deles seria o Aeródromo de Isaia Barreto, mas isso é outra questão. Na Casa da Criança de Taveiro, eu acho curioso que seja referida e seja dito que o anterior executivo tomou posse do imóvel, porque então obriga-me a dizer que tomou posse ilegal do imóvel. E tivemos que ser nós a resolver o problema jurídico complexo, porque o anterior executivo não o quis fazer, nem foi capaz de o fazer, para finalmente a Casa da Criança passar para a dominialidade do município e a obra poder avançar e ser financiada. Portanto, o anterior executivo tratou muito mal desta matéria. E tinha, de facto, graves erros de concessão que foram impostos pelo executivo contra a vontade dos arquitetos e que nós tivemos de corrigir. Portanto, cada vez
que o Partido Socialista entender dar a Casa da Criança de Aveiro como exemplo, está a dar um mau exemplo da sua governação. Quer em termos de ilegalidade, quer em termos de erro de concepção grave do projeto. Quanto ao Palácio da Justiça, está à espera há 50 anos de ser construído. O espaço está reservado há 50 anos para o Palácio da Justiça. Nós, para já, não fomos procurar louros nenhuns. Limitámos a regozijar-nos em nome do município, porque acho que o fazemos em nome de todos e de todas as forças políticas do Conselho, pela decisão do Governo de, pela primeira vez, estar numa resolução do Conselho de Ministros com financiamento apropriado. Mas isso não nos deixa tranquilos, porque promessas já foram feitas muitas, desde o início deste milénio, e por vários ministros socialistas. Portanto, nós não estamos tranquilos, estamos atentos. Achamos que é uma obra inadiável, satisfaz-nos que o Governo atual do Partido Socialista tenha aprovado uma resolução do Conselho de Ministros que prevê o financiamento para o Palácio da Justiça de Coimbra. Estamos disponíveis, como já o manifestamos, à Sra. Ministra da Justiça para colaborar com o Governo na construção do Palácio, que é urgente e é um bom investimento, mas para já, além dessa aprovação, que não é vinculativa, atenção, que não é um primeiro passo, mas que não é vinculativo, pode não ser uma decisão definitiva, o Palácio da Justiça ainda não avançou. Portanto, iremos trabalhar juntamente com o Governo para que ele possa, de facto, ser uma realidade. A vereadora Raquel Veiga fez uma análise interessante da Pordata. Relativamente às questões do urbanismo, a vereadora Ana Bastos, quando entender, dará a sua resposta, mas foi buscar um dado muito interessante dos edifícios licenciados da Pordata no ano 2022. Portanto, que foram licenciados 93 edifícios. Portanto, a Câmara está a trabalhar mal, porque estamos em 73º lugar. Não, 73º em 2022. Eu estou a olhar para a tabela. Mas devo dizer que entre 73º ou 74º, mas o que está na tabela, eu vou aqui buscá-la novamente, era 73º. É irrelevante. Com 93 edifícios licenciados. Quer dizer que nós já analisámos internamente estes dados, por isso estou à vontade para falar sobre eles. Se for verificar, nesses 93 edifícios estão incluídos 4 reabilitações. 4! Como se em Coimbra só se tivessem feito 4 reabilitações de imóveis ou atribuídas as respectivas licenças no ano 2022. Toda a gente sabe, pelo número de reabilitações que aqui vêm à reunião da Câmara, que este dado não é verdadeiro. E, portanto, há um problema de reporte destes dados à Pordata. Se nós formos analisar outros anos, por exemplo, em 2001, Coimbra estava em 14º lugar com 597. Estamos a falar do período do Partido Socialista, 2001. 597 licenciamentos. Depois, se formos a 2010, já com a coligação PSD, CDS, PPM, tínhamos 402 licenciamentos. A partir daí veio por aí abaixo. E, por exemplo, em 2020 tínhamos 123, em 2021 131 e em 2022 93. Mas há aqui outros anos anteriores em que havia valores também inferiores à volta dos 100, mais perto dos 100. O que é que isto quer dizer? Que o reporte dos dados, a comunicação dos dados, ainda não está a ser bem feita. Nós já analisámos isso com a doutora Ana Malho. Ela ficou de verificar como é que está a ser feita essa comunicação, porque está, obviamente, errada. E naturalmente, que quem venha consultar esses dados pode ficar com uma ideia negativa daquilo que se passa em Coimbra.
que não corresponde à realidade. E por isso eu determinei que é importantíssimo analisar porque é que em 2001 havia 500 e tal e agora 93. Naturalmente isso tem a ver com a mudança de pessoas que faziam a comunicação dos dados. Aliás, quando eu aqui falei nos dados da cultura, do investimento em cultura e desporto, verificou-se exatamente a mesma situação. Quando estava na oposição e falei nessa matéria, infelizmente os dados da Pordata andam com algum atraso, havia, Coimbra estava em 264 na percentagem de despesas total da Câmara relativamente ao investimento em cultura e desporto. E depois de eu chamar a atenção para esse fator, para essa estatística, a Câmara empenhou-se em comunicar os dados e saltou no ano seguinte para 20 e tal, uma posição 20 e tal, que a senhora vereadora rapidamente poderá ir conferir, no todo nacional. Portanto, os dados da Pordata são muito importantes, traduzem de facto a imagem do funcionamento do Conselho, mas é essencial que sejam bem reportados pela Câmara e é um desleixo que a Câmara não faça bem essa comunicação. Portanto, nós estamos a analisar quem faz a comunicação, como está a fazer essa comunicação, como estão a ser comunicados os dados, porque estes dados não são verdadeiros. E basta analisar as 4 reabilitações para nós percebermos que são os dados que eles receberam, que o INE recebeu, atenção, mas foram mal comunicados pela Câmara Municipal e, portanto, é preciso corrigir essa situação rapidamente, porque afeta menos, enfim, afeta negativamente a imagem de Coimbra. Mas não tem a ver com o nosso trabalho, se quisesse até ir a essa questão, aliás, eu já disse que o ano 2022 é o nosso ano zero, porque nós começámos no final de 2021, não fizemos alterações substantivas para 2022, aliás, o Partido Socialista até disse que nós aprovámos o orçamento que já estava a ser feito pelo Partido Socialista, e é verdade, porque não tínhamos tempo de mudar nada de substantivo, e portanto o ano 2022 é o nosso ano zero, e digamos que é o último ano onde se repercutem de forma mais evidente os 8 anos de gestão socialista. Portanto, sim, estas estatísticas são importantes, nós temos que as saber analisar e temos que estar atentos àquilo que é comunicado pela Câmara Municipal de Coimbra e eu já pedi à doutora Ana Malha, a nossa diretora da DGU, para fazer uma análise do que é que está em causa e corrigir-se esta comunicação errada, e não tenho dúvidas que vamos saltar outra vez para as centenas. E não é o resultado do nosso trabalho. Atenção, embora o nosso trabalho esteja a melhorar o funcionamento do urbanismo, não passamos de 93 para 400, putativamente, porque de repente foi a nossa intervenção. Não, foi a melhoria do reporte estatístico dos dados da Câmara Municipal de Coimbra, e só havendo uma comunicação rigorosa é que nós podemos fazer a análise da evolução ao longo dos anos, para nós próprios percebermos se estamos a trabalhar bem ou não e corrigirmos aquilo que for de corrigir. Portanto, não tenho dúvidas que no próximo ano estes dados serão substantivamente superiores pelo facto de nós termos dado mais atenção à sua comunicação.